dia, pessoal. Eu sou o Wesley, sou enfermeiro aqui do Hospital Getúlio Vargas, das unidades de terapia intensiva. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a manipulação do cardioversor, da marca Philips. Aqui nós temos o cardioversor da marca Philips. Nessa parte anterior do aparelho vocês podem ver a tela de display. E nessa lateral aqui nós veremos as opções de função do aparelho. Como vocês podem observar, esse cardioversor ele tem 4 funções: a função de DEA, que é desfibrilador externo automático, a função de monitorização através do uso das linhas de monitorização do cardiotocógrafo, e temos também as funções de desfibrilador e marca-passo externo. Na lateral a gente consegue observar esse encaixe. Esse encaixe ele é o cabo que encaixa as pás externas do aparelho, e quando você vai utilizar a função DEA, você vai pegar as pás externas específicas do DEA e vai conectar nessa lateral do aparelho. O encaixe é simples. Quando você vai conectar, basta encaixar fazendo esse movimento de suporte e soltar, ele já está fixo. Para a retirada, você aperta a alavanca e puxa, ok? Na parte posterior, a gente vai ter a fonte de energia, que deve ser conectada sempre em uma tomada de 110 a 220 volts, e deve ficar o tempo inteiro conectado a essa fonte para manter o aparelho carregado. E na parte superior, a gente vai ter as pás para fazer os procedimentos de desfibrilação e cardioversão. Essas pás elas ficam encaixadas no suporte. Para fazer a retirada, é importante que você faça a apreensão da trava para poder remover ela sem danificar, ok? Nós temos 2 pás, a direita e a esquerda, e a retirada das duas se dá da mesma forma, ok? Essas pás, como vocês podem visualizar, tem comandos de 1, 2 e 3, que são as configurações específicas para a desfibrilação. Elas podem ser utilizadas tanto na função adulto, como também na função pediátrica. Essas pás estão na função adulto. Para transformar na função pediátrica, vocês podem observar que nós temos uma trava nessa região anterior. Eu aperto essa trava e faço esse movimento. E dessa forma eu converto ela para a função pediátrica. Para novamente voltar à função adulta, eu faço o encaixe. E assim nós temos a função adulta novamente, ok? Bom, agora nós vamos fazer a manipulação das funções do desfibrilador, tá certo? Bom, toda a manipulação do aparelho vai estar relacionada com essa primeira parte, o número 1. Esse botão ele está posicionado na opção desligado, por isso que o aparelho encontra-se desligado. Para minha movimentação através das funções DEA, monitorização, desfibrilador e marca-passo, basta fazer o giro desse botão, certo? Então a primeira opção que a gente vai mostrar é o DEA, girando para a esquerda. No momento que você faz o giro do botão, o aparelho vai iniciar, vai ter um alarme sonoro, e a gente vai observar aqui que ele já começa a fazer uma contabilização do tempo de funcionamento. Esse tempo ele pode ser utilizado para monitorizar o tempo de parada, a evolução durante o atendimento à intercorrência desse paciente, tá certo? No momento eu não estou com as pás, mas você poderia fazer a conexão das pás do DEA, destravando essa alavanca e retirando as pás manuais e colocando as pás adesivas. As pás adesivas elas vão vir com essa mesma conexão, que você fará um encaixe com aquele movimento único e garantindo que ela está bem fixada. Ok?
nós vamos aprender a manipular as funções do cardioversor. Vocês podem visualizar aqui que ele tem 4 funções. No momento, esse botão ele encontra-se na função desligado, mas com o giro desse botão vocês podem ter acesso a outras funções. A primeira função é a função DEA, a segunda é a de monitorização cardíaca, a terceira função vai ser de cardioversor e a última de marca-passo externo. Navegando pelas funções, quando você faz o giro para a direita, nós temos a primeira função, que é o DEA. Assim que você faz o giro do botão, a máquina começa a inicializar e vocês vão ter acesso a essa tela. Para fazer o uso da função DEA, é importante que você tenha as pás adesivas externas. Essas pás elas vão ser encaixadas no mesmo local onde vocês observam o encaixe das pás manuais. Para fazer a retirada das pás manuais e substituir pelas pás adesivas externas, você tem que fazer esse movimento para retirar a trava e conseguir fazer o encaixe das pás adesivas externas. As pás adesivas externas vão ter esse mesmo dispositivo de trava e você, para conectá-las, vai fazer esse movimento de encaixe, observando que a trava vai fechar e assim vai ser modificada essa tela, pois ela vai fazer a leitura das pás adesivas externas, certo? Eu só consigo navegar na função DEA quando ela estiver conectada às pás adesivas. Então, migrando de função, eu vou girar agora para a esquerda e entrar na função de monitorização. Na função de monitorização, é importante que você faça o uso dos cabos de ECG. Esses cabos de ECG, eles devem ser conectados na lateral do aparelho, nessa entrada que está identificada como ECG, e após a conexão, você vai observar, depois de conectar no paciente, o tracejado, e você pode monitorar o paciente durante toda a intercorrência, tanto no modo de monitor externo, como também quando você migrar para a função de desfibrilador, ok? Quando você muda para a função desfibrilador, a monitorização, desde que conectada ao paciente, permanece, e você aqui já começa a configurar os joules que serão utilizados. Esse cardioversor, ele é um cardioversor bifásico, então cada pá dessa, ela vai emitir a carga que você configurar nessa lateral dentro da função desfibrilador. A ordem de quantos joules serão administrados é uma competência médica, então você deve configurar, conforme a solicitação do médico, os joules que irão ser administrados no paciente durante a intercorrência. Para selecionar os joules, você vai navegar fazendo o giro do botão até a carga desejada. Após você fazer a seleção da carga, nós teremos outras duas opções, que é a opção de liberar a carga, ou seja, você vai liberar a carga do cardioversor para as pás, e a opção de choque, que pode ser feita tanto aqui no cardioversor, como através das próprias pás, ok? Para fazer tanto a carga como a liberação do choque, basta pressionar o botão amarelo para a carga e o botão laranja para a liberação do choque, tá ok? Vocês podem perceber que tudo isso segue uma etapa. A primeira etapa, seleção do modo e da carga. A segunda etapa, o carregamento das pás. E a terceira etapa, a liberação do choque, ok? Para voltar novamente para outra possibilidade, outra carga, ou para outra função, basta navegar os botões aqui desse atalho número 1, ok? Nas pás, vocês vão conseguir visualizar as opções que a gente tem aqui na tela. Então, nessa pá, você tem a opção 2, que o médico pode utilizar para carregar, depois que você faz a configuração prévia da carga no aparelho,
e a função 3, que é a de liberar o choque. Lembrando que são cuidados importantes que antes de você aplicar o choque no paciente, seja aplicado nessa parte metálica da pá o gel condutor, para evitar lesões no paciente e assim também melhorando a condução elétrica e uma maior efetividade do choque, certo? Vocês podem visualizar que a própria pá ela traz a identificação de onde deve ser posicionada. Por exemplo, essa pá ela traz a localização externo para external, né? E a outra pá ela vai trazer a localização externo ápice. Então, identificando as posições que cada uma delas devem ser posicionadas no paciente. Lembrando que, quando você for utilizar a função desfibrilador em pacientes pediátricos e a carga escolhida for menor que 10, quando você seleciona a primeira opção de carga, que vai de 1 a 10 joules, essa seleção ela vai se dar através desse botão de rolamento, diferentemente de cargas acima de 10 joules, por exemplo, a partir de 15, tá ok? Então, se eu precisar de uma carga menor que 10, eu seleciono essa opção, venho no botão de rolamento, observo aqui no canto inferior esquerdo esse quadrinho para selecionar a carga. Passo aqui o meu botão de rolamento para a direita para selecionar a carga de 10, para a esquerda, e para a direita para diminuir a carga, até selecionar o joule que eu desejo administrar no meu paciente pediátrico. Lembrando, conforme a orientação do médico que está assistindo a intercorrência. Ok? Após selecionar minha carga, eu dou o OK e faço os passos anteriormente citados, certo? Outra atividade importante que diz respeito às atribuições da equipe de enfermagem, especificamente do enfermeiro na manipulação desse aparelho, é a realização do teste de funcionalidade, que deve ser realizado diariamente e deve ser também registrado em um impresso próprio do setor. Então, para fazer o teste operacional, você tem que vir na opção menu. Como você vai acessar a opção menu? Nesse botão giratório, você vai apertá-lo uma vez e vai aparecer o menu principal. Dentre todas as opções do menu principal, você vai escolher a opção Outro. Como você pode navegar entre essas opções? Girando o botão, tá certo? Para selecionar, basta fazer uma pressão. E dentro dessa opção, você vai encontrar como primeira opção o teste operacional. Seleciono teste operacional e, posteriormente, executar teste operacional. Ele vai te perguntar se você quer sair do modo clínico. Você vai dizer que sim. A partir daí, ele vai entrar na tela de teste operacional. A partir daqui, ele vai te dando os comandos, o que você deve fazer para executar o teste. O primeiro comando é de configuração. Ele vai pedir para que você gire o botão do desfibrilador para 170 joules e também que conecte o cabo do ECG. O cabo do ECG eu havia tirado, vou fazer a conexão porque vai ser importante para o teste operacional. Então eu faço a conexão do mesmo aqui. Sem o cabo de ECG ele não vai fazer o teste de funcionalidade completo do aparelho e eu vou obedecer o primeiro comando, que é girar para 170 joules. Quando eu chego em 170 joules, ele começa a fazer novos comandos. Agora ele pediu para girar o botão para 150 joules. E após isso, eu tenho que verificar se as pás estão no suporte e apertar o botão de carga. Selecionei o botão de carga, ele vai fazer uma análise e eu tenho que apertar o botão do choque para ele verificar se o choque está funcionando. Apertei o botão de choque e agora ele vai pedir para que eu pressione os botões de choque nas pás, que são os dois botões laranja. Choque administrado. Ele vai dar esse alarme sonoro
e vai perguntar se eu ouvi que o choque foi administrado. Dentro desse botão de rolamento você vai selecionar sim ou não, a depender de você ter escutado ou não a administração do choque. No caso, eu ouvi, então seleciono a opção sim. Ele vai fazer agora uma análise do botão de sync e vai pedir para que eu faça a pressão do botão. Pressiono o botão sync, ele aprova a utilização e a partir desse momento ele começa um autoteste de administração da desfibrilação. A partir desse momento ele vai fazer testes internos do aparelho, onde o examinador não vai ter mais que manipular. Ele faz um teste dos eletrodos do ECG, sempre vai ter essas opções em andamento, até finalizar todo o teste operacional. Ele exibe essa mensagem de êxito no teste operacional e você tem a opção de fazer o relatório impresso, a depender do aparelho. Mas nessa tela você consegue visualizar que todas as funções estão executadas perfeitamente. A partir daqui, eu faço o registro no impresso próprio do hospital, de acordo com o que você tiver na sua unidade, e seleciono a opção sair do teste operacional. Nesse momento, o aparelho ele vai reiniciar. E como você vai estar com o botão na função desfibrilador, ele já vai iniciar na função de desfibrilação, tá certo? Eu posso agora retornar para a função de monitorização e, se não for mais fazer a utilização do aparelho, desligar o mesmo. Ele vai aparecer na tela uma mensagem de tempo de desligamento. Eu aguardo e a partir desse momento eu sempre devo manter o meu aparelho conectado na tomada. Então, como eu vou fazer a verificação se o meu aparelho ele está ou não carregando ou conectado na tomada, né? Você vai ter que observar nessa tela anterior esses dois ícones. Esse ícone inicial é o que significa, demonstra que ele está conectado a uma fonte de energia. E esse segundo ícone da bateria vai mostrar o nível de carga, se ele está carregando ou se já está carregado. Se eu encontrar o meu desfibrilador com esses ícones apagados, eu tenho que verificar se, primeiro, ele está conectado a uma fonte de energia. Segundo, está conectado a uma fonte de energia, mas os ícones continuam apagados. Verifico se o meu cabo está bem encaixado ou se está funcionante. Terceiro, se não aparecer nenhuma luz acesa aqui nos ícones, tenho que proceder com a troca do meu cabo, caso a tomada esteja funcionante. O ideal é que vocês consigam observar, mesmo com o aparelho desligado, os dois ícones com essa luz verde, certo? Bom, agora vamos falar um pouco sobre a função do marca-passo externo. Situando um pouco vocês a respeito da tela, nós vamos ter algumas opções que se aplicam tanto ao modo marca-passo como aos demais modos. Modo DEA, modo monitor e modo desfibrilador, tá certo? A primeira delas é esse botãozinho aqui no canto superior direito, onde eu posso escolher o perfil do meu paciente. No momento está selecionado paciente adulto, com peso maior que 25 kg. Se eu for fazer uma monitorização, desfibrilação ou monitorização através do DEA e uso de marca-passo em pacientes pediátricos, basta clicar nesse botão que automaticamente ele vai migrar para o modo criança, menor que 25 kg, tá certo? Para voltar para o modo adulto, eu acabo só selecionando esse mesmo botão e ele automaticamente migra, certo? O segundo botão que nós vamos ter, logo abaixo a esse, é o botão para selecionar a derivação utilizada. No momento, eu encontro aqui a derivação D2, mas apertando eu vou para D3, vou para monitorização com as pás e vou também para a monitorização D1, tudo bem? Eu vou selecionar aqui o modo marca-passo, só para a gente conseguir ver as demais funções específicas nesse caso. Nesse cantinho
o que é comum também a todas as telas, nós teremos a FC, né, que é a monitorização da frequência cardíaca. Teremos aqui o tracejado para monitorização do ECG. E nessa parte inferior já são configurações específicas do marca-passo, tá bom? Aqui seria o modo de marca-passo que você selecionou, se por demanda ou fixa. Essa aqui é a frequência cardíaca selecionada e a saída do marca-passo. Esses parâmetros eles são configurados conforme a orientação médica e podem ser acessados através dessa primeira caixinha aqui, que é a caixinha de parâmetros do marca-passo. Eu seleciono ela, apertando o botão que fica logo abaixo, e com esse botão de rolamento eu consigo fazer a configuração da frequência do marca-passo e também da saída, certo? Selecionando aqui frequência de marca-passo e fazendo o giro do botão, eu posso selecionar quantos batimentos por minuto eu quero naquele paciente. E assim que eu seleciono a opção desejada, eu aperto e dou um OK. Volto novamente em parâmetros do marca-passo, seleciono a opção para configurar a saída, quantos miliamperes eu quero, e seleciono a opção desejada, aperto o OK e assim eu tenho a configuração de saída. A partir desse momento, eu tenho que definir se eu quero uma estimulação fixa ou uma estimulação por demanda. Então eu vou girar o botão de rolamento que fica abaixo do menu para a direita ou para a esquerda. Irá aparecer a tela de menu principal, onde eu tenho aqui modo marca-passo. Eu seleciono o modo marca-passo e ele vai me dar a opção se eu quero um modo de marca-passo por demanda ou fixo. Seleciono a desejada e depois de configurados os parâmetros, a partir do momento que o paciente ele está monitorizado com as derivações do próprio aparelho, eu consigo visualizar o traçado do ECG e também após fixar as pás adesivas no tórax do paciente, eu posso dar início à estimulação apertando esse botão que fica logo abaixo, ok? Aperto e já inicio assim a estimulação com marca-passo externo. O paciente finalizou o tratamento, não vai precisar mais da estimulação. Eu simplesmente volto aqui nesse botão de rolamento principal e desligo o meu aparelho. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Gostaria de agradecer a todos que estão assistindo e até a próxima. Tchau, tchau.